Queridos, boa noite então, sejam bem-vindos. Quem não estava na minha aula passada, só recordando as novas regras, ok? Chamada, eu estou passando logo após a nossa aula. Então vejam, quem fica lá com falta tem a oportunidade de fazer a atividade e ganhar presença. Nossa atividade da aula passada esgota amanhã, né? Então, quem participou da minha aula passada tem a oportunidade de fazer lá a atividade e retificar a presença, ok? Por que eu estou fazendo chamada todas as aulas? Para prestigiar que vocês assistam a aula, que venham para essa nossa modalidade telepresencial, porque afinal de contas nós vivemos um novo normal, entende? Nós não estamos podendo ter aulas presenciais, então eu quero incentivar que a gente tenha aulas por aqui com a mesma qualidade que a gente teria se tivesse presencialmente. Conto com a participação de vocês nas aulas, quero que vocês perguntem quando tiver dúvida. Vocês sabem que eu sou muito aberta com relação a isso. Vocês também têm o meu canal do WhatsApp para sanar as dúvidas. E a nossa formativa desse semestre, que será nos dias 26 e 27/8, já agendem essa data, nós faremos aqui via online, ok? Ah, professora, eu não quero aparecer, não quero mostrar meu rosto, eu não tenho o vídeo, né, no meu celular. Beleza? Então fala no seu áudio aí. Mas enfim, a nossa formativa vai ser para prestigiar essa modalidade online. Eu vou fazer perguntas sobre a nossa aula até 26/8, ok? Ah, professora, e se eu não souber responder? Poxa, pelo menos você tentou. O que eu vou dar nota 0, tá? Tem muitos alunos me perguntando isso. Professora, e se eu errar no dia da avaliação? O que eu perguntar, por exemplo, você está ali com material, você estudou, mas você errou. Pelo menos você tentou, entende? O que eu não vou admitir é o sujeito falar, professora, eu não sei. Eu não tenho nem ideia, professora. Então, aí vai levar o 0, ok? Quem errar, eu posso descontar pouquinhos décimos, mas pelo menos eu sei que tentou, que se expressou. Vocês vão ter os minutos de vocês para falarem aqui. O importante é tentar falar em 5 a 10 minutinhos, ainda vou fazer os cálculos, do que eu perguntar aqui para vocês. Certo? Vão ser perguntinhas simples, né? Por exemplo, né, Lucas, defina para mim o que é a responsabilidade civil. Certo? Você vai estar com o teu material e tal, você vai... Quais são os pressupostos, Lucas, da responsabilidade civil? Então, é uma perguntinha para cada um. Você vai responder com o teu material, você vai estar na tua casa, mas você fez a formativa. Certo? Para a gente evitar todo aquele lance de passar um material para o outro e corre atrás das perguntas e vai ter que escrever a peça, tá bom? Visto isso, queridos, recordando a nossa primeira aula, então, nós começamos a estudar essa disciplina maravilhosa que é a responsabilidade civil, tá? Um terreno bem fértil, com muitas jurisprudências, com bastante doutrina, né? O que vem a ser a responsabilidade? Veja, o termo responsabilidade por si já nos coloca como aquela obrigação, o ônus que a gente tem, né? Ser responsável é ter um ônus, ter uma obrigação. No entanto, a responsabilidade civil é algo mais além. Veja, quando eu falo de responsabilidade civil, eu estou falando na violação de um dever jurídico primário que o ordenamento jurídico me impõe, de não prejudicar a ninguém, de não prejudicar a outrem. A partir do momento que eu violo isso, que eu prejudico a pessoa, eu sou responsável civilmente, tá? Significa que a partir do momento
que eu violei esse dever originário de conduta, que eu respondo civilmente, quer dizer que eu estou cometendo um dever jurídico sucessivo, ou seja, da minha consequência de não ter respeitado o dever jurídico primário, eu responderei civilmente por ter violado. Então, em apertada síntese, o que é responsabilidade civil? É um dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação do dever jurídico originário. Só se cogita, pois, de responsabilidade civil se eu violei algum dever jurídico, né? Se eu causei dano a outrem. Nós vimos na aula passada que a responsabilidade civil ela está impregnada, ela está assente, ela está prevista em todo o nosso ordenamento jurídico. Nós temos a responsabilidade civil no âmbito do consumidor, nós temos a responsabilidade civil no âmbito trabalhista, temos responsabilidade civil no âmbito do direito ambiental, no âmbito da família. Então, é um tema muito rico. Eu falei para vocês um pouco do abandono moral afetivo. Temos muitos orientandos, eu sempre tenho todos os semestres alunos querendo abordar isso. Por exemplo, o abandono afetivo do idoso, abandono moral afetivo da criança, do menor. O que isso vai trazer de consequências? Esse pai vai ter que responder civilmente se ele não marcou com a obrigação de educar, de cuidar, proteger, que está na nossa Constituição Federal e no ECA, no Instituto da Criança e do Adolescente. Então, a responsabilidade civil é um campo que é aplicável a todas as áreas. E nós falamos, inclusive, que existe muitas vezes a responsabilidade criminal e a responsabilidade civil em paralelo, ou seja, que elas são independentes entre si, né? Apenas que no cível não se pode mais falar sobre a autoria do fato quando as questões já se tiverem resolvido no âmbito penal, certo? Então, assim, falei para vocês que já é meio caminho andado quando nós temos a prova do dano o juiz pronuncia, né? Lá uma denúncia, quando nós já temos uma decisão criminal, nós nem precisamos produzir prova no âmbito civil. Vejam, vocês acompanharam o caso daquele menino de Recife, do elevador, né? Então, assim, certamente o advogado já está, como já houve, o promotor já ofereceu a denúncia, e logo, acho que a gente já deve até ter, não sei se tem, que eu não acompanhei mais, o pronunciamento o acatamento da denúncia do MP, então, no processo civil vai ficar muito mais fácil para o advogado, porque segundo o 935 do nosso código, se as questões já tiverem sido provadas, né, já se tem uma decisão no criminal, ela vai servir de prova no processo civil, para os danos daí desses pais, né, eles tinham só um filho, então nós vamos ter a responsabilidade civil moral, nós vamos ter o dano material, né, tudo que foi advento, né, dessa perda tão precoce dessa criança, que todo o abalo psíquico que essa família sofreu, o abalo psicológico que deixou na vida desses pais, certo? Tudo que essa mãe gastar de agora por diante, porque ela certamente vai precisar de médicos para acompanhá-la, né, de psicólogos. Tudo isso é de responsabilidade daquela moça lá que não teve o dever de cuidado, não exerceu a sua guarda sobre aquela criança. A criança estava sob a guarda dela naquele momento, ok? Então, queridos, é isso. A responsabilidade civil, nós vamos ter
coisa aqui para discutir nas nossas aulas. Eu espero contar com a participação de vocês. Quando eu pedir jurisprudências, vai ser como nas nossas aulas presenciais. Queridos, quero uma jurisprudência. Próxima aula, né? Então, por exemplo, a nossa avaliação formativa, eu não decidi ainda se eu vou perguntar para vocês algo ou se eu vou pedir que vocês tragam uma jurisprudência sobre algo e a comente. Que é uma coisa bem interessante para as nossas aulas, porque a responsabilidade civil, ela não está só prevista na lei. Nós temos doutrina, jurisprudência todos os dias, trazendo questões novas sobre ela, ok? Nós vamos começar a nossa aula falando, então, da atividade que eu postei lá no portal. Vejam, lá no portal do Moodle também está gravada a nossa primeira aula. Eu sempre vou colocar lá o link com o vídeo, para facilitar para vocês. Vamos pegar aqui a nossa atividade. Então, vou comentar a atividade para enriquecer também nossa aula, para não ficar dúvida para trás. O que se entende por responsabilidade civil? O que ela tem a ver com o conceito de obrigação? Então, vejam, acabei de falar para vocês, né, o que vem a ser a responsabilidade civil. A violação é um dever jurídico sucessivo ou secundário que surge para recompor o dano decorrente da violação de um dever jurídico primário, né? Por qual a relação dela com a obrigação? A obrigação, todos nós temos, é um dever nosso jurídico primário. Nós temos obrigações na nossa vida toda, de seguir regras do trânsito, de seguir regras de respeitar a integridade do próximo, do vizinho. Eu não posso, nós já estudamos isso, né? Tem um horário para eu não violar os direitos da vizinhança, fazer barulho, esse tipo de coisa. Nós temos o dever de respeitar o próximo. Então, tudo isso é dever jurídico primário, que se chama obrigação. Essa é a relação, né? A relação é a seguinte: a responsabilidade civil nada mais é do que a violação de uma obrigação que a gente tem. Todo ser humano é imbuído, está intrínseco na vida do ser humano respeitar obrigações primárias, ok? A 2. Diferencie responsabilidade subjetiva da objetiva. Qual é o fato gerador da responsabilidade objetiva? Falei disso na nossa aula passada. Então, veja, responsabilidade subjetiva é aquela que pressupõe o elemento culpa, né? Nós temos que provar a culpa do ofensor, certo, queridos? A culpa aqui no nosso Código Civil, lá no 186, está definida como negligência, imprudência, imperícia. Falei para vocês que no nosso ordenamento jurídico, na responsabilidade civil brasileira, ainda predomina a responsabilidade objetiva, ou seja, eu tenho que provar a culpa, eu tenho que provar o dano, o prejuízo, a culpa, estricto sensu, e o nexo causal, a relação entre o ato e o dano, né? Tem que provar que houve uma relação, que esse dano foi causado pelo ato comissivo do causador ou omissivo. Omissivo, negligência. Comissivo, que é cometer algo, é a imprudência. E vimos também a imperícia. E a imperícia é quando a parte não tem habilidade requerida pela lei para o exercício daquele ato. Tá? Então, nós falamos, por exemplo, dos enfermeiros que exercem sem ter o corém, médicos, né? Isso aí, eles, né, se vão fazer uma cirurgia
sem ter uma especialidade, uma preparação para aquilo, eles são imperitos e, ao mesmo tempo, podem ser negligentes também ou imprudentes, tá? Qual é o fato gerador da responsabilidade objetiva? Então, na responsabilidade objetiva, não precisa provar a culpa stricto sensu. Ela independe da culpa. Basta eu provar o ato e o nexo causal, tá? O ato e o dano, né? A relação entre os dois. De onde que ela se deriva? O fato gerador dela é um dever de segurança. Um dever de segurança que se tem, por isso nós vamos ter leis que determinam a responsabilidade objetiva. Ela surge de um dever de segurança. Tá lá no materialzinho que eu passei para vocês, tá? Então, exemplos que a gente vai ter de responsabilidade objetiva no nosso ordenamento. A do Estado, em relação aos seus servidores, aos seus agentes, né? Esses policiais militares que cometem excessos, o Estado responde, seja do Paraná, o Estado do Rio, né? Rio de Janeiro deve ser assim, lotado de ações, né? Em face do Estado, por conta dos seus agentes. Aí nós temos a responsabilidade objetiva ambiental. Por quê? Porque o Estado tem esse dever de segurança jurídica da sociedade, né? Nas relações de consumo também é objetiva, para privilegiar o menos favorecido na relação. Nós sabemos que o consumidor ele está em muita desvantagem em relação ao produtor, ao empresário. Então, por isso, facilita-se com a responsabilização objetiva, ok? Defina ato ilícito. O ato ilícito está definido em qual artigo do Código? No artigo 186, né? O que diz o artigo 186? Causa dano, o ato ilícito é causar dano a outrem, ficará obrigado, quem causar dano a outrem ficará obrigado à responsabilização, à responsabilidade. Vou até ler aqui para vocês. Ó, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, então o que é o ato ilícito? Violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete o ato ilícito. A culpa é o seu elemento determinante? Sim, a culpa é o seu elemento determinante. No nosso ordenamento jurídico, sim. Ok? É a regra geral. Quais as causas jurídicas que podem gerar a obrigação de indenizar? Quais são as causas? Eu falei disso no finalzinho da nossa aula passada. Então, vejam bem, a primeira delas, primordial, que está na pergunta 3, o ato ilícito. Né? A principal causa que gera a obrigação de indenizar é o ato ilícito, a mais comum. A outra causa determinante, o ilícito contratual. Descumprir um contrato também gera responsabilidade civil. Outro fato gerador, violar deveres especiais de segurança. Isso é o que? A responsabilidade objetiva. Quando a lei garante aqueles que exercem atividade de risco ou utilizam coisas perigosas, não por um dever de incolumidade das pessoas, se garante a responsabilidade. Outro fato gerador, uma causa jurídica que gera, o ato que, embora lícito, a lei determina, tá? Então, quando a lei determina que, embora lícito o fato, seja obrigado a indenizar. Exemplo, no estado de necessidade. O estado de necessidade que está lá
no nosso 188 do código, tá? A pessoa deu exemplo para vocês, né? O sujeito, por exemplo, precisou desviar, né, de um pedestre, então ele cometeu um ato lícito, mas vamos supor, ele acabou abarroando no muro ou causando dano numa motocicleta para desviar do ciclista. Então, ele cometeu o ato em estado de necessidade. Portanto, a conduta dele não é ilícita. Porém, ele tem que indenizar. Entende? A lei coloca que ele tem que indenizar, mesmo tendo agido em estado de necessidade. Depois, ele pode cobrar do ciclista, que é o direito de regresso. Entendidos? Mais alguma dúvida? Mônica? A Mônica parece que não está mais na sala. Tá sim. Você, Mônica, que estava com dúvida, né? Oi, professora. Você que tava com dúvida. Então, o objetivo é não precisa provar a culpa. Exato. Na objetiva não precisa provar a culpa. Ah, entendi. Tá É bom? isso mesmo, obrigada. Porque a lei, por causa de um dever geral de segurança, porque são atividades de risco, certo? Aí a responsabilidade é objetiva. Lembra aquele caso da cerveja Baker? Então, naquele caso lá, a responsabilidade é objetiva. Por quê? Porque você põe um produto em circulação, você é responsável civilmente para que ele, pela integridade física das pessoas, né? Toda a composição química de um produto, veja, causou até deformidades, matou pessoas. Então, ali tem responsabilidade criminal e responsabilidade civil objetiva. Ok? Mais alguém tem dúvida? Posso prosseguir? Queridos, hoje então nós vamos tratar do surgimento da responsabilidade civil, tá? Como é que foi que ela chegou até os patamares que nós temos hoje? Hoje nós temos um avanço na nossa legislação brasileira formidável, mas nem sempre foi assim, né? Por exemplo, nós tivemos todo um contexto histórico onde nós não tínhamos responsabilização civil. Ela é um instituto relativamente novo no nosso ordenamento, tá? Se a gente for pensar que veio lá com a Constituição de 88, um pouco antes pela doutrina, pelo Código Civil de 16, é um instituto relativamente novo. Então vejam lá, quem quiser acompanhar comigo, o material da segunda aula. Eu vou explicando para vocês, tá? Então, no início, como que era isso no direito, nos primórdios mesmo da humanidade, quando nós tínhamos assim, não tínhamos ainda um regramento jurídico, nos tempos iniciais da raça humana. O que que acontecia? A vida selvagem, ela não dava margem a qualquer formalidade para que a vítima reagisse contra o agente causador do prejuízo. O dano, ele era vingativo, né? Então, assim, o dano provocava uma reação instintiva do ser humano, brutal, né? Era a reparação do mal com o mal, na pura vingança mesmo, no golpe pelo golpe, ok? Esse eram os primórdios, né? Como eram as relações primitivas. E a gente tinha a pena de talião, né? Até coloquei para vocês lá grifado em amarelo. Era o olho por olho, dente por dente. Isso aí eu estou falando lá do século VI antes de Cristo, tá? Bem primórdios mesmo da humanidade. No vocabulário jurídico, para vocês terem uma ideia, o que era a lei de talião? Ó, do latim talio é a designação atribuída à pena, que consiste em se aplicar a um delinquente um dano igual ao que ele ocasionou. Por isso que a lei de talião era olho por olho, dente por dente. Então,
se a pessoa tivesse... olha como que era naquela época. Ó. Se houver morte, então darás vida por vida. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida. Então imagine que horrível que era nessa época, tá? As legislações que a gente tinha do Código de Hammurabi, 2050 a.C., no século 13. Depois a gente teve um Código de Manu, no século 13, que previa sanções baseadas nessa lei do talião. Indo para frente, um pouquinho mais para frente, tá? Século aí 14, nós tínhamos a chamada vindita. O que é vindita? O homem acabava que o sentimento só de vingança não estava resolvendo, né? Ele descobriu que ele poderia ter uma compensação econômica se ele tivesse um dano causado, em substituição à dor, né? Que no período anterior era provocada de modo idêntico, né? Dor provocada, dor gerada, era dessa forma. Então, com a vindita, a gente teve aí o início do conceito de uma compensação econômica. Por exemplo, entregava-se objetos ou uma soma de dinheiro à vítima. E aí subsiste a vindita como um fundamento de um ressarcimento, de sorte que ainda não se cogita de culpa ou não culpa, tá? Pois quem se vinga não se atém. Ou seja, ainda estava baseada ali na vingança. Então, para vocês terem uma ideia, né? Olha só, no que se baseia a responsabilidade civil, como ela surgiu. Ela surgiu pelo sentimento do ser humano de querer vingar-se de um dano sofrido, ok? Depois, caminhando pela lei das 12 tábuas, a gente chegou a ter uma composição tarifada pelo poder público, né? Ela fixava, por exemplo, para cada caso concreto, o valor da pena e a quantia a ser paga pelo ofensor, representando a reação da vingança privada, que assim é substituída e abolida por uma composição obrigatória. Então, era feito um acordo obrigatoriamente. O ofensor pagava um tanto, portanto, por membro ou por morte de um escravo, surgindo em consequência as mais esdrúxulas tarifações. Então, as pessoas pagavam, por exemplo, com a amputação de um membro, tinha essa história, né? Foi quando se obrigou, por exemplo, o desembolso de uns tantos ou quantos sestércios àquele que viesse a fraturar os ossos de um homem livre. Ó, tábua número 8, número 3 da Lei das 12 Tábuas, número 3. Então, as indenizações nesse período da Lei das 12 Tábuas eram tarifadas já, tá? Havia, assim, uma tarifa mais grave, por um cometimento do dano mais grave ou não. Para vocês terem uma ideia, hoje, no direito do trabalho, que vocês vão ter comigo no próximo semestre, se Deus quiser, nós temos, olha só, se isso era da Lei das 12 Tábuas, a tarifa, hein? Nós temos um dano moral tarifado no direito do trabalho. Então, se houver um dano leve, o empregado vai ser indenizado em 5 salários. O dano moral trabalhista é assim, tá? De acordo com a reforma trabalhista que foi feita no final de 2017. Então, essa reforma foi muito criticada nesse aspecto, porque remontou a Lei das 12 Tábuas, né? O dano ele não pode ser tarifado, ele tem que ser de livre arbitramento do juiz.
É muito grave um juiz tarifar, né? Porque assim, o que é dano leve? De repente o trabalhador é xingado pelo patrão, é humilhado, isso é dano médio e assim, tem várias tarifações, sabe? No 392 da CLT, é assim, médio vai ser 20 salários. Mas o que é médio? A lei não definiu. E nessa lei das 12 tábuas também não tinha muito essa definição. Então, ficava um pouco insegura essa situação. No período romano, nós começamos a ter uma distinção entre a indenização civil e a pena criminal, por meio da separação entre os delitos. Então, tinha a ofensa contra a pessoa e a ofensa contra os bens dela, com recolhimento de uma sanção econômica em favor da vítima. E tinha daí os delitos públicos. Olha que interessante, né? Já começou a surgir a diferença entre delito público, que era uma ofensa contra o Estado, como é o crime hoje, vocês sabem, quando vocês estudam, né? Alguns crimes já são que são independentes de representação. E tinha daí os delitos privados. Os delitos privados eram esses danos causados à própria pessoa ou aos bens dela. Daí vamos em frente. No século 3 a.C., surgiu a lei da Aquilha. O que é a lei da Aquilha? Olha só, por isso que nós chamamos hoje o dano moral, que é o extrapatrimonial, de Aquilha, de responsabilidade aquiliana. Tá? Olha de onde surgiu o termo. Era toda aquela responsabilidade. A Aquilha era a recomposição do dano extracontratual, entende? Que não fosse de forma, né, que não tivesse acometido de forma física a pessoa, né, mas de forma extrapatrimonial. A lei da Aquilha já esboçava um princípio de generalização com relação à reparação civil do dano, regulando o daminum injuria datum, que constitui seu último capítulo e parte mais importante. Ou seja, ela era a destruição da coisa alheia por um fato ativo que tivesse atingido, por exemplo, a pessoa extra corpore, com a escusa de uma injúria, uma difamação. E a reparação desse dano levava em conta o valor da coisa nos 30 dias anteriores ao delito, atendendo ao seu valor venal também de acordo. Então, assim, surgiu aí essa história de uma reparação que fosse extrapatrimonial. Percebe-se claramente, então, a preocupação de se estabelecer indenizações que viessem a indenizar efetivamente a vítima do evento danoso, ressarcindo-a integralmente pelo seu prejuízo, recebendo a quantia que não ficasse aquém e nem fosse além do desfalque patrimonial. Depois, o que aconteceu? Nós tivemos na França, do século XIX, e daí para todo mundo no século XX, o início da ideia de culpa, né? Para verificação do ilícito indenizável. Uma noção que ingressou, então, nesse período, no período da época napoleônica, né? Da França do século XIX, que era que nós tínhamos lá liberdade, igualdade, fraternidade, toda a Revolução Francesa nesse sentido. Tinha a noção de dano, sim, mas começou a ser trabalhada a ideia de culpa.
que mais, queridos? Vamos para frente. Então, na Idade Média, né, que a gente está falando, houve uma influência religiosa nas questões afetas ao direito, e o direito canônico designava o termo responsabilitas, né, para aquele que violasse alguma obrigação. Foi uma invenção, então, mais do mundo cristão medieval, né, uma responsabilidade se você violasse alguma regra de conduta cristã nessa época. Aí veio o Código de Napoleão. O Código de Napoleão, ele que foi, né, inclusive originário do Código francês, de 21 de março de 1804, que colocava como elemento da caracterização do ilícito a culpa, tá? Sem perder de vista que foi fortemente influenciado pelo direito romano, sobretudo no âmbito jurisprudencial e nos temas afetos à responsabilidade civil. O artigo 1382, esse artigo é bem importante, do Código francês, proclamou genericamente a responsabilidade extracontratual, fundada na culpa efetiva e provada, ainda com base nos ensinamentos e conceitos provindos da teoria da responsabilidade aquiliana do direito romano, que continuam em pleno vigor para muitos povos cultos de hoje em dia, mas já com muitas modificações. Então, desde a lei de Aquília, a gente tinha essa noção já de uma responsabilidade que fosse fora do prejuízo material, né? Em que se houvesse um prejuízo daí moral, psicológico, já tinha isso na lei da Aquília. Aí com o Código Civil francês, o artigo 1382 consagrou essa responsabilidade extracontratual. Sempre, queridos, nós estamos falando aqui de culpa. Então vejam, a noção de culpa veio sendo trazida lá do direito, depois do direito romano, mais para a Idade Média, e aí surgiu então a teoria subjetiva. Teoria subjetiva que é fundada na culpa ou dolo. Se vocês pegarem livros de responsabilidade civil, vocês vão ver muita referência, se vocês pegarem histórico e tudo mais, de indenizações emblemáticas na época, tá, da Revolução Francesa, que nós tivemos, por exemplo, a criação das indústrias, das fábricas, né? Tanto que teve a Revolução Industrial na sequência, no século XIX. E aí a gente tinha inúmeros acidentes, né, com as pessoas, nas máquinas a vapor, por exemplo, nas ferrovias. E a gente tem, vocês sabem que na Europa até hoje, o transporte, 80%, né, o transporte de pessoas e de bens é feito pela malha ferroviária. Então, o caso que ficou emblemático da teoria subjetiva foi quando houve um atropelamento de um trabalhador, né, na via férrea. Tá? E aí construiu-se primeiro essa ideia de responsabilidade subjetiva. Com o surto do progresso, o desenvolvimento industrial e a multiplicidade dos danos, esses acabaram por ocasionar o surgimento de novas teorias, tendentes a propiciar maior proteção às vítimas, que se viam invariavelmente ressarcidas por não conseguirem comprovar a culpa do agente causador de dano, não lhes socorrendo, pois, a teoria clássica da responsabilidade subjetiva. A decadência da culpa foi emblematicamente traduzida por Ehring, em seus mais árduos defensores, afirmando que a história da culpa se resume em sua abolição constante. Então, o motivo propulsor da responsabilidade civil, no final do século XVIII e na primeira metade do século XIX, foi bem apontado
no sentido de que ocorriam muitos acidentes, né? E as pessoas tinham dificuldade de comprovar a culpa, né? De como que tinha acontecido aquilo. Por isso que a responsabilidade subjetiva, ela foi se tornando insuficiente. Aí surgiu o que nós chamamos de doutrina do risco, né? O que é essa doutrina do risco? A doutrina do risco, na verdade, ela surgiu porque nós tínhamos muitas atividades naquela época, já como eu falei para vocês, o transporte ferroviário, a operação de máquinas nas fábricas, que eram consideradas perigosas, de muito risco. E aí surgiu essa teoria de que, havendo um risco, o autor não teria que comprovar a culpa, ficaria presumida a culpa. Tá? Então, nós evoluímos daí de uma responsabilidade subjetiva baseada na culpa para a doutrina do risco, ou seja, atividade de risco, já se presumia a culpa. E por último é que veio a responsabilidade objetiva, tá? Em suma, ó, colocando aqui para vocês, a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra e em meados do século XVIII, espalhou-se por toda a Europa, fez surgir um maquinismo nunca antes visto, resultando em milhares de acidentes de trabalho e correlatos, sem que os ordenamentos jurídicos tivessem voltados os olhos para a dificuldade que as vítimas tinham em provar a culpa dos verdadeiros causadores dos danos, os industriais, negando-se destarte as indenizações nos processos judiciais. Estava, desse modo, constatada a insuficiência da teoria subjetiva para a solução dos infortúnios advindos da Revolução Industrial e do seu maquinismo, certo? Então, foi preciso buscar alternativas para a substituição da teoria subjetiva, né? Por conta dessa dificuldade que as vítimas dos infortúnios encontravam em comprovar ali quem tinha, né, sido ali a comprovação ali da culpa do causador de dano. Aí veio a presunção, né? Carlos Roberto Gonçalves traçou o seguinte quadro cronológico. Primeiramente, procurou-se proporcionar maior facilidade à prova da culpa. Os tribunais passaram a examinar com benignidade a prova da culpa produzida pela vítima, extraindo-a de circunstâncias do fato e de outros elementos favoráveis. Número 2. Admissão de uma teoria do abuso de direito como ato ilícito. A jurisprudência, interpretando o artigo 160 do Código Civil de 16, passou a responsabilizar as pessoas que abusavam do seu direito, desatendendo a finalidade social para o qual foi criado e lesando terceiros. Então, a gente teve aí uma segunda etapa do abuso de direito. Nós vamos falar disso também sobre as nossas aulas, tá? O abuso de direito no nosso código hoje está lá no artigo 187, que diz assim, ó, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestadamente os limites impostos pelo seu fim, econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Né? Então, o abuso de direito também é um ilícito indenizável previsto no 187. Tá? Quando há, assim, abusos, né? Cometendo principalmente na área do consumidor, aplica-se muito o abuso de direito na seara contratual. Depois nós tivemos uma terceira fase de presunção de culpa. Veio a súmula 341 do STF, que é vigente até hoje, responsabilizando as estradas de ferro, presumindo aqui, invertendo o ônus da prova em favor da vítima. Isso melhorou assombrosamente. Tá, gente? Eu
Eu não tenho aqui a data, mas salvo engano, a súmula 341, que atribui a presunção de culpa, é lá de 1960 e pouco, ela é bem antiga, quando a gente tinha a presunção da culpa aí às rodovias férreas, tá? Então, a vítima passou a não ter mais que provar a culpa psicológica, subjetiva, que seria então presumida. Bastaria a relação da causalidade entre o ato e o dano. E número 4, num quarto momento, surgiram um número maior de responsabilidades contratuais. Por exemplo, táxi, ônibus, trem, que ofereciam a vantagem para a vítima no tocante à prova, né? Havendo responsabilidades aí para reparar danos devido ao contrato, uma culpa pré-existente já incita ao contrato. Então, por isso presumia-se aí a responsabilidade em função disso, pelo próprio fato de se prestar um serviço contratualmente. No século XIX, olha só, queridos, só no século XIX, ou seja, 1800 e final de 1800 e pouco, é que surgiu a teoria da responsabilização objetiva, fundada na doutrina do risco, dispensando então o elemento culpa, tá? Então o elemento culpa passou a ser dispensado e bastava o infortúnio ocorrido, a prova do dano, né? A relação causal entre o ato e o dano. O que é essa doutrina do risco que surgiu aí no século XIX? O risco é uma opção e não um destino. O homem atual tem o domínio da teoria das probabilidades e, por isso, ele é capaz de desencadear opções mais ousadas em sua vida, em sua empresa, obtendo com isso, via reflexa, um extraordinário impulso no desenvolvimento das tecnologias e dos sistemas econômicos. O homem tornou-se indubitavelmente mais ousado com o progresso. Aí, queridos, eu até tenho se vocês puderem assistir, tem uma série, deixa eu lembrar o nome, gente, que eu assisti que foi ótima. Depois eu pego para vocês, é sobre o progresso, né, da Revolução Industrial. É um documentário que tem, tá? Sobre, por exemplo, o surgimento da máquina a vapor. Depois na próxima aula eu falo para vocês, mas vocês vão entender tudo isso, como a gente chegou, por exemplo, nas comidas fast food. Tudo isso faz parte do surgimento da doutrina fundada no risco, né? Como o homem passou a ser mais ousado nas atividades e dispor de maiores tecnologias, automaticamente ele também enfrentou um maior ônus, né? Ele é mais responsável ainda pela segurança das pessoas, segurança física, psíquica, certo? Porque ele passou a tomar decisões num espectro mais amplo e de maior responsabilidade. Por isso que surgiu essa teoria do risco, que é a precursora da responsabilidade objetiva. Então, vejam, foi na França que a responsabilidade objetiva, fundada na doutrina do risco, encontrou seu campo mais fértil de desenvolvimento doutrinário, mais ou menos no final do século XIX e início do XX. O tema ganhou realce
quando da primeira parte do artigo 1384 do Código Civil francês, passou-se a contemplar a doutrina objetiva, que se referia à culpa como pressuposto para a concessão de indenização. Nos idos lá de 1889, mesmo acolhendo a tese da responsabilidade objetiva pelo risco, em virtude da interpretação do mencionado 1384 do Código Civil Napoleônico, ainda admitia-se a existência da responsabilidade subjetiva, por força do artigo 1382 do mesmo Código. Então, elas passaram a ocorrer concomitantemente. Nós tínhamos, então, a responsabilização fundada na culpa e passou-se a admitir que em determinadas atividades perigosas e que trouxessem maior risco à saúde das pessoas, em incolumidade física, o que acontece? Se garantisse aí que não precisaria provar a culpa do autor do dano. O que mais que eu tenho que falar para vocês? O embate doutrinário não se encerrou. Em 13 de fevereiro de 1930, por meio do célere aresto, a Corte de Cassação de Paris lançou fortes argumentos em favor da doutrina do risco, que foi acompanhada por seu mais fervoroso defensor, Louis Josserand, que dedicou ao julgado uma de suas conferências, demonstrando que se tratava de uma hipótese de responsabilização regida pela teoria do risco. Para produzir essa conferência, Josserand buscou subsídios acerca da concepção da responsabilidade civil, objetiva fundada na doutrina do risco. Ele fez ainda uma justa homenagem à jurisprudência, verdadeira propulsora da teoria objetiva, afirmando que a evolução da responsabilidade se tem produzido com o mínimo de intervenção legislativa. Foi, sobretudo, obra da jurisprudência, que na França, na Bélgica e em outros países tiraram dos seus princípios e textos, amoldando aí a uma verdadeira evolução, tá? Então, queridos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queria passar para vocês. A teoria do risco foi fartamente acolhida pela doutrina estrangeira do início do século passado e percebe-se assim um renascimento da ideia de responsabilização sem culpa, uma volta ao longínquo passado da humanidade. Então, o que eu queria dizer para vocês, tá? Tirando lá o material, voltando aqui. Olha só, nós tivemos toda uma evolução, como vocês viram, de um direito primitivo que levava em conta a lei do talião, né, que era o olho por olho, dente por dente. Aos poucos foi compreendendo que, na verdade, tinha que se haver uma compensação econômica substitutiva disso, de penas, né, que privassem as pessoas, que tivessem por base sacrifícios da sua vida, de amputações de membro e tudo mais. A gente foi evoluindo no século para a Idade Média nesse sentido. Com a Revolução Industrial, século XVIII, século XIX, nós tivemos daí o surgimento da teoria da responsabilidade subjetiva e, ao final, né, no século XIX, o avanço para a doutrina do risco. O que é a doutrina do risco, chamado risco criado? É essa evolução tecnológica que nós tivemos. O André está perguntando, o revendedor também
Também, tá? O comerciante tem responsabilidade também, André. Também. Objetiva. Responsabilidade. Nós vamos falar disso quando falar de Código do Consumidor. É bem importante essa parte. E vejam, aí o nosso código avançou de tal modo, tá, que nós temos a responsabilidade objetiva na Constituição Federal, lá no artigo 37, né, da CF. Vocês sabem que há a responsabilidade civil do Estado de forma objetiva desde a Constituição de 88. Antes dela, tá, o que nós tínhamos? O Código Civil de 16. Então, o Código nosso de 16 inspirou-se no Código Napoleônico, nesse artigo 1384 do Código de 1802 da França, que determinava o quê? Que haveria responsabilidade subjetiva e a todo aquele que causasse dano com culpa. Como vocês viram no material, só com o advento da jurisprudência francesa, tá, foi se percebendo que as pessoas não tinham condições de provar a culpa e que muitas empresas que cresciam na Europa naquele momento, tá, no século XIX, né, a gente teve assim uma revolução violenta, né, na época do Fordismo, quando surgiu a Ford, a GM, né, com as fábricas a vapor. Eu vou falar para vocês depois dessa série, vocês têm que assistir, é muito legal, que mostra assim como surgiram os primeiros veículos, tá? E aí os acidentes triplicaram na Europa, né? E a jurisprudência daí foi construindo a doutrina da teoria do risco. Quer dizer, o ser humano foi se tornando mais ousado. Foi trazendo a invenção, né, das fábricas. O ser humano, ao mesmo tempo que ele foi se tornando mais avançado e revolucionando tecnologicamente, ele tinha que garantir às pessoas que elas fossem indenizadas também, sem a prova da culpa, porque ele criou maior risco à saúde das pessoas. Tá? Então, a responsabilidade objetiva, ela é fundada na doutrina do risco criado. A partir do momento em que eu crio maior risco para a sociedade também precisa ter a segurança de que ela será indenizada caso haja um dano. Então, o que acontece? Por que o Estado indeniza quando há um excesso dos policiais? Porque é a doutrina do risco criado, né? O que acontece? Eles são responsáveis pela segurança, então há uma toda a responsabilidade objetiva do Estado se houver dano decorrente deles. No ambiental, no âmbito ambiental, é a mesma coisa. Onde que a gente tem isso? Só com o código, queridos. O advento do código de 2002, a gente tem esse artigo 927, tá? O 927. Vou ler lá para vocês. Que ele traz a responsabilização sem a culpa do Código. Olha o que diz. 927, parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou seja, nesses casos, tá? Que são perigosos, né? Ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Então, da própria natureza da atividade,
ou quando a lei o preveja. A lei brasileira, que a gente mais tem notícia assim, de responsabilidade objetiva, é a Constituição de 88, né, com a responsabilidade civil do Estado por seus agentes, artigo 37, ali da CF de 88, foi a responsabilidade objetiva mais significativa que a gente tem notícia, né, no nosso direito civil, que consagrou a teoria da responsabilização sem culpa. Então, o Estado responde por todos os atos que os seus agentes causarem a outrem. Todos os seus agentes. Então, se a gente for pensar em todas as esferas, tá? Se você for pensar que o Estado é responsável, por exemplo, por repavimentar a via, né? Eu já tive casos de responsabilização civil, para vocês terem uma ideia. Meu cliente teve um pneu estourado, ele estava indo para a UEL, aqui em Londrina, um aluno, um ex-aluno, indo para a UEL para assistir aula e um buraco era tão grande, numa das vias aqui de Londrina, que o pneu dele estourou. E era noite, era um lugar ermo, né? Ele teve que sinalizar e ficar aguardando um socorro. Então, o que acontece? Responsabilidade objetiva. Ingressei com ação contra o município, tranquilo, não teve que provar culpa, certo? Portanto, a responsabilidade objetiva é um grande avanço, queridos, um grande avanço na doutrina e na jurisprudência, e ela tem crescido nos últimos tempos, tá? A esfera, a amplitude de responsabilidade objetiva no nosso direito é muito grande, né? Para vocês verem que eu falei desse emblemático artigo 37 da CF, hoje nós temos estampadas no código a responsabilidade objetiva no 932, que é a prevista em lei, tá? Do empregador pelos seus prepostos, do pai pelo incapaz, das entidades. Olha só quantas são, ó. São responsáveis, independentemente de culpa, hein? Os pais pelos filhos menores, o tutor e o curador pelos seus pupilos e curatelados. Depois eu vou explicar para vocês o que é isso. O empregador ou comitente por seus empregados, no exercício do trabalho que lhes competirem. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos que se alberguem por dinheiro, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Olha só, as instituições de ensino são responsáveis civilmente. Por isso que eu falo para vocês, por que a FAP né, não pode, por exemplo, os alunos do 10º estão falando da banca, né? Por que a gente não pode abrir para a banca? Porque isso importa em responsabilidade civil. Veja, a faculdade, como é que ela vai desobedecer normas estaduais? Né? Então, não pode. Olha só, a responsabilidade objetiva está aqui no 932.4. Responsabilidade pelos seus educandos. Todo e qualquer dano que vocês sofrerem. Né? Então, olha como a coisa é maior do que vocês imaginam. A responsabilidade é muito grande. Por que algumas aulas têm retornado lá no estado de São Paulo e os pais estão tendo a liberdade de não deixar seus filhos irem? Por causa dessa responsabilidade do Estado, que é muito grande. Né? Enquanto nós não tivermos aí uma vacina, um controle efetivo dessa pandemia, não pode, as instituições de ensino não podem obrigar ao ensino presencial. Então, perceberam como a coisa é mais grave, né, do que a gente imagina. Ó, e o inciso 5º, os que gratuitamente houverem participado dos produtos do crime, até a concorrente quantia. Então, respondem também, independentemente de culpa, quem agiu em concorrência com o produto do crime. Né? Então, por exemplo,
se guarda uma droga, né, na casa de alguém, ai, mas a pessoa daí vai alegar que ela não sabe, que ela não sabia, mas ela é responsável civilmente, independentemente de culpa por tudo que acontece dentro da casa dela, tá? Professora, Perceberam, querido? Pois não, André? na, na questão trabalhista, os adicionais de insalubridade e periculosidade já é uma forma de ressarcimento do perigo causado? Sim, já não do perigo, da indenização, tá? Quando a gente for Tá. falar disso, André, eu vou explicar para vocês que a indenização trabalhista, ela baseia-se na esfera da culpa, ok? Porém, no caso de insalubridade e periculosidade, já mostra que a atividade é de risco. Ora, se a atividade é de risco, a responsabilidade aí no caso é objetiva, independe da culpa. Então, por exemplo, todo mundo que está aí trabalhando na linha de frente da Covid, tá? Vamos pensar em hospitais privados. Eles respondem civilmente pela incolumidade física desses trabalhadores, entendeu? Pela segurança, se o sujeito, então, um trabalhador, contrai um HIV ou contrai a Covid no âmbito do hospital, ele não precisa demonstrar culpa. Por quê? Porque ele já recebe ali a insalubridade, a atividade já é de risco, certo? Então, os adicionais de insalubridade e periculosidade são uma coisa, são verba trabalhista. A indenização é uma verba que ele vai ter direito, né, se ele sofrer um dano em razão daquele agente insalubre. Ela é independente, André. Ah, tá. É isso que eu queria É saber. independente. Ela vem independentemente de receber a periculosidade e insalubridade. Né? Por isso que vocês viram recentemente que foi baixada uma medida provisória aí, dando 50 mil de indenização. Os hospitais públicos vão ter que dar 50 mil de indenização a todos os trabalhadores que pegaram a Covid. Não sei se vocês viram recentemente. Isso é o quê? Uma espécie de compor o dano, entende? De tentativa de recompor o dano. Porque eles estiveram aí na linha de frente. Mas como que funciona na regra geral? É essa regrinha do 927. O 927 CAPT fala em teoria da responsabilização subjetiva. Né? O 927 CAPT, para vocês terem uma ideia, diz assim, ó, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, ficará obrigado a indenizá-lo. Então, essa é a nossa regra geral. Isso cai em concurso OAB direto. No Brasil, predomina a responsabilização subjetiva, tá? Ato ilícito. Porém, 927, parágrafo único, trouxe também a responsabilização objetiva. Responderá, haverá obrigação de reparar, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza, olha só, por sua natureza, hospitais, risco para os direitos de outrem. Então, essas pessoas que estão trabalhando aí, né, se entrarem com uma ação de indenização, elas vão ter direito a danos morais, né, dano psicológico que elas vêm sofrendo por trabalhar na linha de frente, por a pressão gigante que eles vêm sofrendo. Então vai ter o dano moral, vai ter o dano, né, o dano material
que é assim, e se a Covid provocou uma incapacidade, por exemplo, pulmonar, se a pessoa ficou em função da Covid com 40% do seu pulmão e vai precisar daí de fisioterapeuta, vai precisar de um fono, porque ficou no tubo e ficou com, né, as pessoas que estão ficando muito tempo de UTI vão precisar de apoio fonoaudiólogo, psicológico. Então tem toda essa esfera de danos aí que se pode pleitear numa ação, tá? Lembrando que toda ação de responsabilização civil tem que ter dano, né? Tem que haver um dano efetivo. Vai ter muito trabalhador aí que quase não teve sintomas, de repente não teve um dano comprovado, mas outros vão ter doenças psíquicas, emocionais, síndrome do pânico. Pois não, André? Não, professor, estava só mutando o microfone. Ah, tá. Queridos, alguém tem mais alguma dúvida? Então, assim, para vocês verem como é rica a nossa matéria, tá? Uma matéria extremamente gostosa de se estudar, extremamente boa para um TC, tá? Tem um terreno fértil aí para TC. Vocês que estão no sexto, vocês têm que começar a pensar nisso para os próximos semestres, escrever sobre o quê? Né? Essa era pós-Covid, ela vai trazer muitos temas interessantes para vocês, na esfera da responsabilização civil, na esfera, né, penal, tem muita gente desrespeitando as normas. Vocês viram lá aquele desembargador, que coisa mais ridícula, né, cometendo um crime contra a saúde pública, né, e ainda se gabando, todo. Né, então a gente tem, vocês têm que ver que em todas as áreas do direito, o direito está sendo afetado em segundo plano, né? Em primeiro plano a saúde propriamente dita, mas assim o direito ele vem acompanhando aí toda essa problemática que tem ocorrido em função do Covid. O direito é um novo direito que está surgindo, né? Decorrente dessa pandemia, e a gente vai ter reflexos muito sérios na área trabalhista, né? Nós temos assim muitos trabalhadores desenvolvendo doenças psíquicas, mas até que ponto é culpa do empregador? Então a gente aí tem que ver, tá? Para levar uma indenização dessa, devido, né? Eu tenho muito trabalhador que me questiona assim, doutora, assim, veio uma redução salarial, depois veio a suspensão do contrato e agora eu tô em depressão, porque, né, fiquei com muito medo e tal. Então, aí eu sempre questiono com eles, mas não foi pelo trabalho, foi pela situação, né? Você tem um médico que atesta que foi devido ao trabalho? Ah, não, doutora, foi toda da situação que eu passei, mas então a empresa fez o que ela podia, né? Que ela estava amparada por decreto, por medida provisória. Agora, o que acontece? Já tem outros trabalhadores, que até eu vou fazer uma live segunda, se vocês puderem dar um alôzinho lá me prestigiando às 19 horas, sobre o teletrabalho e seus problemas. Então, eu já estou atendendo muitas pessoas que, por exemplo, por trabalhar em home office, o home office virou um fator de estresse emocional muito grande. Então, pessoas que, por exemplo, são cobradas o dia todo, ela tem o direito à desconexão do trabalho. E o teletrabalho, de repente, ele veio imposto como uma nova tendência, mas está afetando muito emocionalmente essas pessoas. Entendem? Por exemplo, ficam conectadas no computador, né, full time, são mais cobradas por produção e as despesas dessa tecnologia toda. Será que o empregador está
concedendo um novo computador, todo o desgaste, toda a internet e tal. Então, essas doenças psíquicas, elas estão surgindo aí novas, muito em função do teletrabalho. Aí o teletrabalho vai ser um gerador, assim, de indenizações trabalhistas, né? Que a gente vai precisar de um laudo, aí vai ter que ter um perito, e toda indenização por saúde tem que ter prova pericial de um médico, tá? Um médico no que vai atuar ali no processo. E esse médico aí vai ter que dizer, decorreu realmente desse tipo de trabalho? Antes você não sofria isso quando era presencial, tá? E aí vem a questão toda, né, de culpa da empresa ou não nesse tipo de trabalho. Certo, queridos? Vou fazer a chamada então, para a gente encerrar. Eu estou procurando colocar a presença na sequência no sistema, para não ter aquela choramingação de ai, mas eu tava e tal. Eu acho que é inconcebível, tá, queridos? O aluno era para você estar na faculdade, então tem que conectar aqui. Christopher, tá? Lidiana, não, vou falando rapidinho. Mariana, Felipe, Amanda. Presente. Amanda tá presente. Celiane. Presente. Celiane tá também, são sempre os mesmos. Matheus, Luana, Amanda, Magi, Juliano, Jonathan, Alexandre, Bruno. Presente. Presente. Bruno, beleza. Maria Fernanda. Alexandre presente. Alexandre também. Maria Fernanda, Felipe. Professor, o Christopher está no chat falando que está presente. O Jonathan também. Tá, obrigada. Christopher e o Jonathan. Felipe, Marcos. Maria Eduarda. Presente. Jéssica. Moacir. Jéssica presente. Jéssica. Moacir e Vitor. Mônica. Mônica está, né? Tá. Gabriele. Lucas. O Lucas. Qual? Lucas Rodrigues. Não. Não? Só o Esperandio que está aí, né? Isso. Bruna. Luana. Vinícius Wellington. Wellington está? Vinícius. Tá. Eu tô. Tá, beleza, Vinícius. Wellington, Isabela. Caroline. Presente, Isabela. André está. Então, vocês todos estão dispensados da atividade, tá? Matheus Boveto. Vamos lá. Raquel. Lucas Esperandio, ok. Eduardo não tá. Lucas Oliveira. Ah, o Eduardo tá. Tá sim, Eduardo, beleza. Lucas Oliveira. O Lucas estava no começo. Robinson. Professora, o Wellington também estava presente, ele está no chat. Presente. Ah, tá, Wellington. Beleza, deixa eu voltar aqui o Wellington, peraí. Não, depois. Quem tiver com problema no áudio, pode colocar ali no chat, que eu vou vendo, tá? Lucas, Robson. Presente. Maria Luísa. Guilherme. Guilherme não veio hoje. Luiz Gustavo. Também não. Queridos, então, encerramos hoje. Como eu disse, tá? Nós estamos numa nova modalidade de ensino, que eu tenho alunos que têm até gostado mais, tá? Inclusive, o pessoal do 10º que vai defender, alguns falaram assim, professora,
eu vou defender o meu TC, na minha casa vou estar melhor do que, né? Então, assim, vai de cada um, tá? É lógico que o ideal é o presencial, é a gente estar ali do lado do professor e tal, né? Mas, assim, não tem... Vamos pular essa página, virar essa página, né? A gente pode ficar sendo vítima da Covid até quando e tal. Vamos bola para frente, vamos pensar no futuro, pensar nos concursos que vem por aí, pensar positivo, é que nem nosso escritório. Eu estou trabalhando o dia inteiro, ok? Tem muito trabalho para vocês aqui fora. Pois não? É que eu não tô com presença nas aulas de terça, mas eu estava presente. E você tava, né? Então, eu vou pôr um asterisco para eu arrumar, tá? Pode deixar. É que eu respondi e eu acho que a senhora não prestou atenção. Pois é, pode ser. A gente, por isso que a gente tem que fazer essa chamada aqui um pouco mais devagar, né? Para dar para todo mundo responder, inclusive pelo chat, ok? Então, queridos, tá? A gente não pode ficar nesse vitimismo, não é verdade? De, ai, mas não é o ensino que eu queria, ai, mas não sei. Vamos virar essa página virada. O ensino já está ocorrendo e ele vai prosseguir. Os alunos do 10º vão formar. Eu tenho falado com eles, né, queridos? É a primeira vez na vida que a FAP pode ser que entregue um certificado no carro. Ué, mas o que vai fazer? Né? Nós temos que prosseguir, é como eu falei para vocês, já somos aí números, né, em segundo lugar dos Estados Unidos, depois dos Estados Unidos, mas a vida precisa continuar, então nós temos que batalhar o nosso futuro, estudar, porque depois, eu falei para vocês, depois da saúde é o direito que está borbulhando, o direito está em constante ebulição e o que mais vocês vão ter aqui fora é trabalho para fazer. Eu falei ontem para os alunos, hoje para os alunos do 10º, eu fui contratada para fazer um parecer para uma empresa que não queriam vir aqui em reunião comigo por causa da Covid. Então, eles me contrataram pelo e-mail, né? Pelo WhatsApp fizeram umas perguntas e aí por e-mail mandaram a dúvida e pediram para eu elaborar um parecer com base na doutrina, jurisprudência. Olha aí que interessante para vocês, darem pareceres à distância, 580 cada parecer. Então, ó, é um novo campo que surge. Eu fiquei feliz da vida, falei, nossa, só eu vou ficar aqui pesquisando e tal, escrevendo. Então, assim, olha que bacana. É um novo campo que surge aí para vocês, trabalhar online. Dá para fazer curso, montar plataforma. O André aí que tem os conhecimentos, André, de tecnologia, dá para montar uma plataforma de cursos para o aluno, entende? Ajudando os recém-formados. Vixe, então assim, a gente tem que pensar positivo, que está abrindo um campo violento aí para vocês de um monte de coisa pós-pandemia. Tá certo? Professora. E contem comigo. Pois não, André? Mas esses dias a gente estava comentando que assim como foi cada fase de evolução, por exemplo, a Revolução Industrial, onde começou a morrer um tipo de exercício, começou a aparecer outros, a gente está presenciando isso agora, sabe? A nossa geração está presenciando essa transição. Então, Sim. muito está se criando e muito está morrendo. Então, é uma transição que vai deixar cicatrizes. Né? Muitas cicatrizes, André. Você falou tudo. Gente, a gente nunca não teve isso nem com a gripe espanhola. É uma marca de século. Então, vocês estão participando disso. E pensa bem como vai ser depois, né? Vocês vão estar formados pegando todas essas sequelas da pandemia. Ainda, como eu falei, todas as consequências de um pós. Inúmeras indenizações. O que eu tenho de procura, vocês não imaginam, de gente que não recebeu auxílio. Ação contra a Caixa, tem um monte. Então, assim, vocês estão participando de tudo isso e a sociedade, ela precisa de nós, como nós somos advogados, como nós somos ajudadores do próximo.
Então, a gente tem que resolver esses pepinos que vão surgir por aí, né? Seja na área do concurso, seja na advocacia, caso vocês queiram abrir o escritório. Vai ter muita coisa para fazer e para a gente solucionar, né? Vocês como juízes, como para o MP, é muita coisa. A gente não sabe quando isso vai acabar, então a gente precisa prosseguir nessa batida. Tá joia, amores? Fiquem com Deus, então. Bom fim de semana a todos. E a gente dá uma olhadinha lá na tarefa para a gente ir discutindo aquelas questõezinhas de concurso. Né? Eu sempre vou iniciar a aula falando delas. Tá bom? Beleza, professor. Beijo, queridos. Fiquem com Deus. Até. Tchau. Tchau, tchau.